Em entrevista na Casa Branca, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Robert Redfield, apoiou a intenção do presidente Donald Trump de reabrir as escolas, alegando que o fechamento é mais prejudicial a crianças e adolescentes do que o risco. O presidente rejeitou as recomendações do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, mas os cientistas disseram que não pretendem mudar a orientação. Uma comissão independente, chefiada pela ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, e pela ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, vai investigar a resposta da Organização Mundial da Saúde à pandemia. Com mais 1.199 mortes e 42.907 casos novos, o total de óbitos no Brasil chegou a 69.254 e o de casos confirmados está perto de 1.760.000. Mas os verdadeiros números podem ser muito piores. A Organização Mundial da Saúde entende que o Brasil realiza poucos testes. Desde que o distanciamento físico foi relaxado, pelo menos 12 capitais de estados tiveram aumento nos índices de contaminação. A testagem em massa e a busca ativa do vírus são essenciais para o reinício das atividades. No mundo inteiro, houve mais de 12.300.000 infecções pelo vírus SARS-CoV-2, que significa segundo coronavírus causador de síndrome respiratória aguda grave. O total de mortes passa de 556.000, com mais de 7.181.000 pacientes curados. Mesmo em casos leves, a Covid-19 pode causar doenças neurológicas sérias como a encefalomielite disseminada aguda, quando há um ataque e destruição da mielina, uma membrana que envolve parte do neurônio, a célula nervosa. Em muitos casos, o vírus engana o organismo e faz os anticorpos, os mecanismos de defesa do corpo, atacarem órgãos vitais. Neste caso específico do cérebro, pode causar inflamação, delírio, acidentes vasculares cerebrais e problemas como a síndrome de Guillain-Barré, que pode levar à paralisia e morte. O uso de medicamentos contra azia para tratar a Covid-19 pode causar problemas renais e demência. A obesidade, que atinge 40% dos americanos, aumenta a necessidade do uso de respiradores artificiais. Os Estados Unidos tiveram até agora mais de 3.218.000 casos confirmados e 135.000 mortes. Na quarta-feira, o país registrou mais 62.751 infecções, quase 10.000 no Texas e quase 11.700 na Califórnia. O número de mortes no dia foi 948, o segundo maior em quase um mês. Está bem abaixo da média de 2.200 mortes no pico em abril, mas o aumento da contaminação em mais de 30 estados, especialmente no sul do país, preocupa. A Flórida, o Texas e o Arizona reabriram antes da hora, quando a contaminação estava crescendo e pagam um preço alto. Por isso, as mortes geralmente acontecem cerca de um mês depois da infecção. Na Flórida, o aumento dos casos novos foi de 1.393%, na Carolina do Sul, 999%, em Nova York, 52%. Em estudos feitos na China, nos Estados Unidos e na Itália, os menores de 18 anos foram apenas 1% do total de infectados. Outra pesquisa na Itália indicou que 3/4 dos menores tiveram casos leves ou assintomáticos. Mas no Hospital Infantil de Wuhan, na China, origem da pandemia, cidade onde surgiu a pandemia, 65% dos 171 menores contaminados apresentaram sinais de pneumonia em exames de raio-x. E hospitais de Londres e Nova York diagnosticaram uma doença inflamatória grave em crianças. A principal exigência para reabrir as escolas é a mesma para o reinício de outras atividades: a redução do índice de contaminação na comunidade ao redor, o aumento da testagem e a capacidade de rastrear quem teve contato com o vírus. Além disso, melhorar a ventilação de espaços fechados e evitar aglomeração em áreas comuns. Em Houston, Miami e Phoenix, a contaminação aumentou com a reabertura das escolas. Na Alemanha, algumas escolas testam os alunos, professores e funcionários a cada 4 dias.
e o índice de contaminação na Alemanha foi de 35 casos por milhão de habitantes na semana passada. Nos Estados Unidos foram 1.100 casos por milhão de habitantes na mesma semana. Em artigo na revista The Atlantic, um ex-diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças e 2 ex-secretárias de Educação propuseram 8 etapas para a retomada do ensino presencial. Proteger os mais vulneráveis, permitindo que continuem em casa, limitar os riscos, fechando cantinas e proibindo aglomerações em áreas comuns, limitar visitas não essenciais, usar máscaras com um sistema de recompensas para estimular as crianças e adolescentes a cumprir a regra, dividir os estudantes em grupos para reduzir o número de contatos, limitar as aglomerações, criando horários diferentes para entrada e saída da escola, fazer uma desinfecção rigorosa nos ônibus escolares e facilitar a higiene das mãos e, por fim, preparar a escola para lidar com casos novos. É exemplo da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, o estado da Califórnia vai à justiça para impedir o presidente Donald Trump de cassar os vistos de estudantes estrangeiros que não estejam assistindo a aulas presenciais. A Índia bateu um novo recorde com quase 25 mil casos novos num dia. Já tem 795 mil casos confirmados, é o terceiro país em número de casos. O número de mortes passa de 21 mil. No Irã, o total de casos confirmados passou de 250 mil, com um recorde de 221 mortes em 24 horas. O total de óbitos na República Islâmica subiu para 12.305. A África tem quase 545 mil casos, está perto de 12.500 mortes. A situação é pior na África do Sul, com 238 mil casos e 3.720 mortes. Tóquio, a capital do Japão, registrou 224 casos novos nesta quinta-feira, um novo recorde. A maior cidade do mundo teve até agora mais de 7 mil casos. Hong Kong endureceu as regras de distanciamento físico depois da notificação de 42 casos novos num dia. O presidente autoritário das Filipinas, Rodrigo Duterte, prometeu reabrir a economia, mas não como os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, com uma atitude que tiveram uma atitude que ele descreveu como deixar o diabo tomando conta. Além do presidente Bolsonaro, a presidente interina da Colômbia, Janine Áñez, e o presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, o número 2 da ditadura chavista, Diosdado Cabello, pegaram o vírus. 1.300.000 trabalhadores pediram seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos, num sinal de que a pandemia do novo coronavírus continua causando demissões. A rede de drogarias Boots, a maior do Reino Unido, anunciou a demissão de 4 mil empregados e o fechamento de 48 lojas. As lojas da Boots ficaram abertas durante a pandemia, mas as vendas caíram muito. A Boots tem mais de 100 grandes lojas no centro de cidades, em estações de trem e metrô e aeroportos, onde os aluguéis são caros. As vendas online cresceram 78%. Mais de 50 milhões de pessoas correm o risco de passar fome na África, só na região do Sahel, assolada pela miséria e também pelo terrorismo dos extremistas muçulmanos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela atenção.